Alô, todos telespectadores, astronauta de boteco, mais um conteúdo relacionado à eletrônica para vocês. Pessoal, tô com esse aparelhinho aqui, o estado dele já me indica, eu tô com ele parcialmente aberto, me indica que isso aqui trata-se de uma restauração. Porém, isso daqui é para um cliente meu que tem um gurizinho que acredito que seja autista, alguma coisa assim, não sei exato especificar com precisão para vocês. Diz que o gurizinho gostou do aparelho e queria que no mínimo ficasse funcional, tá? Nem que funcione uma tecla só, é esse o objetivo, tá? Porque a pessoa não quer investir, aquela questão toda, mas como o gurizinho quer, né? Enfim, aquela questão, a gente vai tentar da melhor forma possível, no caso, né? Fazer uma manutenção, nem que seja corrigir algumas teclas, enfim, ver qual é a condição final. Só que assim, ó, existem algumas decepções já no abrir, né? Um aparelho de época, obviamente, segundo as pesquisas que eu fiz, é um aparelho da década de 60, talvez fabricado em 64, no máximo em 65, né? Então já tem bastante tempo de uso e é um aparelho que estava jogado, né? Vamos dizer assim, às traças, né? Tanto que a aparência não é das melhores e inclusive o tempo de uso já, né, diz que é necessário manutenção. Eu vou ligar aqui para que vocês tenham uma prévia. Ó, botar minha lâmpada em série, certo? Ó, levantar essa capa aqui, depois eu mostro e falo dos modelos. Esse aqui é o Atma Stay, né? Tá? O lado interno, no caso, ó, é isso aqui. Tá? O ideal seria dar um banho nele, né? No mínimo, para depois começar a mexer. Então ele tá bastante empoeirado. Aqui a gente tem as teclas, né? Aqui eu acho que seria talvez as nota mais grave, alguma coisa do tipo, né? Aí você aperta aqui, ele levanta a latinha na frente lá correspondente à tecla que você tá apertando, certo? E aqui da mesma forma, ó, tá? É a mesma coisa. Só que aqui tem uma tecla quebrada, colaram talvez, eu acho que não sei se com gasolina, acetona e borrachinha de banco, aquelas de dinheiro, né? Ficou bem feio, tá? E muito possivelmente isso daqui já me indica, no caso, né, o motivo do porquê esse pino aqui, ó, que segura toda essa letra aqui, ó, com as teclas, no caso, né, da direita, que aqui no caso tem um pino, aqui tem outro pino, e aqui tem mais um pino. Então se olhar por cima, ó, o parafuso, ó. Aqui tem outro parafuso, ó. Aqui tem outro parafuso, né? Então daqui a esse ponto, da metade para cá, tipo essas teclas aqui no caso, elas estão fazendo mais força, porque o que que acontece? Eu vou virar de lado aqui, pessoal, essa aqui é a chave que liga, ó. Ó, eu liguei, ele faz um barulho lá embaixo, ó. Ele tem um ronco, ó. Essa aqui é a tampa do motor, tá? Então, segundo a lógica que eu encontrei nesse aparelho aqui, é que ele... Como é que eu poderia dizer? Diferente de uma gaita de fole normal, tradicional, né? Essas gaitas de gaiteiro, assim e tal, enfim, né? Ele tem um motor com uma hélice ou talvez uma turbina. Eu não sei porque eu desconheço a estrutura desse aparelho, é a primeira vez que eu pego, e eu gostaria de deixar como um registro mesmo, tá? Já restaurei outros modelos de tecladinho, esses Rhythmic não sei o que, blá blá blá, enfim, né, esses, né, mais antiguinho. Só que esse aqui, no caso, ele já é um dinossaurinho, né? Aqui eu até quero mostrar pra vocês, ó, eu já havia colado, só que amanheceu quebrado na parte de cima, ó. Então, ó, você empurra pra cima, ó a diferença que dá na tecla lá, ó. Essa primeira aqui tá levantada, ó. Se eu empurrar, ó, aí ela sela, tá? Então vou ter que fazer um reforço, tirar fora aqui, fazer um reforço para poder remodular aqui e aí de fato, no caso, né, preencher, até porque é uma coisa que vai ficar escondido na carcaça externa, né? Então essa estrutura aqui ela não vai aparecer. E, obviamente dá uma limpadinha, né? Mas eu não vou enfeitar muito porque a ideia é funcionar. Funcionando 3 teclas já está de bom agrado, como se diz, né? Conforme foi me solicitado. Gente, a forma de funcionamento, ela para mim, no caso, existe duas possibilidades. Existe um motor do tipo daquele de ventilador de micro-ondas, daquele de ventilador antigo, dos pequenininhos portáteis, né, aqueles de mesa, que é o mesmo ventilador de micro-ondas praticamente, tá? Então, eu acredito que tipo esse ventilador, ele tem a hélice no sentido que tipo puxa, vamos dizer assim, o ar de fora para dentro, que entra através dessa grade que fica no fundo dele, eu já vou mostrar para vocês, né? Tá aí, ó, né? Só que tá faltando a hélice. Então, pela grossura e espessura do eixo, eu não sei decretar para vocês se ele é uma turbininha, né? Como se fosse aquelas máquinas de secar roupa lá, que agora me fugiu o nome lá, secadora de roupa, né? Tipo uma turbininha, ou se de fato ele é uma hélice de ventilador mesmo, né?
Se for uma hélice de ventilador mesmo, existe uma possibilidade maior de eu adaptar, né, um motor dos mais fortinhos que eu tiver, vamos dizer assim, né, relacionado aí aos ventiladores de micro-ondas, né, que faz a etapa de refrigerar o magnetron. Aí eu já coloco com hélice e tudo, no caso, né, se der compatibilidade ali. E aí eu acredito que dentro dessa cavidade preta aqui, ó, se ela estiver bem selada, ele vai comprimir o ar, certo? O ar vai ficar ali, tipo, se espremendo para poder sair. Então, conforme a tecla que você apertar, aqui levantar, no caso aqui correspondente à nota que você está apertando, e aqui vai vazar o ar e vai gerar o som. Então foi esse o modo, no caso de percepção que eu tive, né, de funcionamento. O outro seria o contrário, ao invés, no caso do ar entrar, o ar sairia. Só que se o ar saísse, no caso, ao invés de comprimir dentro, ele saísse por esse furo que é a tampa do motor, aí eu fico pensando assim, como é que o ar vai sair então? Deve ter algum vazamento, alguma coisa do tipo, né? Mas não. A única coisa que a gente encontra nesse aparelho, então por isso que eu reforço a primeira hipótese de funcionamento, né? Desse lado aqui, ó, a gente tem uma abertura de ar, abertura e fechamento de ar. Eu não sei se está aberto ou fechado aqui, só olhando, né? Aqui está fechado, ó. Se eu botar para a direita, ó, aí ele vai abrir, certo? Né? Então é assim, tá? Aqui no caso a gente tem o motorzinho, né? Já tem até inclusive umas fita crepe ali que tentaram colocar, né? Ó. E ele é igual não, mas ele é muito próximo que seria, no caso, né, o motor de um micro-ondas, né, aqueles motor de ventilador lá, né. Então eu vou tentar de alguma maneira aqui adaptar um outro motor com uma hélice que fique pro lado de cima, né, e aí para ver qual seria o resultado final. Mas daqui a gente já observa, ó, que tem muita fresta, então possivelmente uma ou outra nota funciona, ou talvez nenhuma, né, por questão de vazamento de ar, tá? Aí é uma questão da gente entender melhor, ó. Se eu pegar lá, ó, ele deveria ficar mais próximo lá, ó, né? Bem na bordinha, bem na beiradinha, só que ele tá muito afastado. Tem umas que estão até mais, ó, daquelas aletinhas, né? Então era isso, pessoal, tá? Aqui a gente tem a chave que liga e desliga, né? Eu já tirei da tomada lá, tem que fazer uma limpeza nela, também é dura, né? Só que um passe maior além da hélice seria esse pino aqui, porque esse pino ele faz a tração desse parafuso a esse parafuso. Então, ó, amanheceu colado, na base deu top, só que porém em cima ele quebrou com o tempo também, ó. Só na questão de amanhecer, ó, né? Então eu vou tentar, no caso, solucionar essa questão, vou botar um Durepox aqui, alguma outra coisa, vou ver o que eu vou fazer aqui, alguma cola, né, ou de repente botar fibra até em cima, engrossar esse pino, né. Na pior das hipóteses seria cortar a rente aqui, ver o que seria a altura dele no total, né, e botar um outro pino, né, que pudesse daqui de cima, no caso, para dentro, né, parafusar pelo lado interno e aí fazer um reforço na base dele aqui, né, e recuperar. Seria uma adaptação, né, mas é a única forma de recuperar e deixar de modo funcional, nem que seja algumas teclas, mais uma vez salientando, né. Então, porque o que acontece? Ó, essas latinhas aqui, ó, é o que pressiona as teclas para baixo, só que essa aqui, no caso, está levantada, ó, por exemplo, ela não está encostando, ela deveria ficar lá, ó. Ela não está encostando, por quê? Porque esse pino está deitado, ó. Só que se eu empurrar para frente, como seria aqui, ó, a posição real dele, ó, ele já fecha, já estanca o ar lá, ó. Ele tampa o ar lá. Estancar é estancar sangue. Tá, pessoal? Então acho que ficou fácil o entendimento pelo que eu quis, no caso, mostrar para vocês, né? Vou dar uma trabalhada nele, vou tentar tirar, no caso, né, essa mancha aqui de borrachinha de banco aqui com gasolina, sei lá o que foi que o pessoal tentou fazer, né? Ficou bem feio, porque a tecla quebrou, né? Então, muito possivelmente, essa tecla quebrada tenha sido em conjunto com isso aqui por alguma coisa ter batido, derrubado, ou, né, enfim, largaram por cima. Não sei como é que foi aí, tá, pessoal? Mas eu não vou enfeitar, tá? A ideia, no caso, é mais uma vez salientar para vocês, deixar aqui como conteúdo, né? E aí, no caso, ver o que é o resultado final, se eu consigo adaptar o motor, ou se eu consigo uma hélice compatível com a espessura daquele eixo que já existe no motor ali. Só que aquele motor ali já, né, eu já fiz uma pré-análise nele, ele tá com a bucha ruim, né? As buchas dele estão ruins, ó. Então, ele tá com as buchas bem ruins, inclusive ele tem uma folga bem grande, ó. Né? É um motor que me parece até, inclusive, que já foi até trocado essas buchas, né? Então aqui, inclusive, ali, ó, se observar, ó, a bobina dele, talvez ele fosse 110, o pessoal trocou só aquela parte da bobina para deixar em 220, né? Então, sei lá, as pesquisas que eu fiz,
eu não consegui identificar se é uma turbina ou se é uma hélice. O motor me parece ser o mesmo, né? Se eu conseguir adaptar aqui um motor, no caso desses de micro-ondas, né? Aí acredito que facilitaria um monte. Aí é questão só de trocar o cabo de força, como se diz, né? E aí pode cobrar só. Aqui eu tenho um outro motor. Inclusive esse aqui eu uso até para testar os micro-ondas, para fazer o teste de cintilhamento de transformador, capacitor, magnetrô, etc, né? Eu acredito que seja alguma coisa assim. Então o ar ele empurra para cima, fica comprimido dentro dessa carcaça preta, né? E conforme a tecla que você aciona, no caso, ela libera o som, né? Correspondente, né? Então vamos tentar botar esse bicho aqui, ou de repente um outro modelo, vou ver se eu encontro aqui e mostro para vocês daí. Aí pessoal, esses aqui são os últimos motores de micro-ondas, ó, é mais parecido com esse aqui, ó. Só que porém eu não vou ter a hélice porque eu guardo só o motor. Então daí eu fico refém da hélice, então eu vou ter que pegar alguma coisa que tenha essa mesma estrutura aqui, ó. Né? Uma estrutura parecida, como esse outro aqui que está mais próximo, ó. Né? E aí, só que o problema é a espessura do eixo, né? Não vou ter hélice para isso. Então esses outros aqui, ó, que tem no caso, tipo o eixo mais fininho, eu tenho hélice. Só a questão é que ele não vai dar lá, pelo que eu tô entendendo. Vamos ver se eu encontro alguma coisa aqui e já volto. Olha só, galera, eu consegui esse outro motor aqui, tá? Não fiz limpeza nem nada, né? Quem quiser referência, se um dia precisar aí também, ele fica aí, ó. Tá? Seguinte, ele tem um capacitor aqui, ó, 250, 120 ohms, 0.1K. Tá? Esse aqui, ó, eu tirei os parafusos dele, tá ali, ó. Tá? Então ele tá com as bacias aqui, no caso que prende o eixo, tá solto. Só que se colocar aqui, ele vai dar perfeitamente lá e sobra até um pedaço mais comprido de eixo. Só que, porém, esse aqui ainda tem o eixo um pouquinho mais grosso da hélice que eu teria, ó. Então aqui comparando um eixo com o outro, a gente já vê no caso, né? Esse de cima, que é o preto aqui que eu tô na mão, ele é um pouquinho mais grosso. Eu vou tentar botar a hélice forçada, né? Bota uma vaselina, sei lá, para ela dar uma escorregada. E aí a gente vê como é que vai ser o comportamento. É o que eu teria como carta na manga, né? Aqui tá a etiqueta do aparelho, tá de ponta cabeça, não diz a voltagem, né? Só diz ali Atma Paulista SA, Indústria Comércio, né? E era isso, ó, tá? Então era isso, pessoal, tá? Aqui no caso eu tirei só os parafusos do motor que já tava aqui, que eu não sei se é original ou não. Coloquei aqui, tanto que ele ficou sobrando, né? Lá eu fiz só estanhei direto, no caso, para fazer um teste. Botei um parafuso aqui, outro aqui. Agora nós vamos desvirar, no caso, e ver como é que fica o comportamento, para ver se vai compensar no resultado final, né? Toda essa folia, até porque inclusive eu derrubei uma polquinha pro lado de dentro, ainda tem que abrir e tirar ela. Ó, quer ver? Olha o barulhinho dela aí, ó. Tá? Então, vamos ver aqui. Só vamos não fechar um curto no cabo lá, que ele tá pelado, como se diz. Botamos aqui. Ó. A princípio nada. Ele não tá isolando lá por conta desse pino aqui que tá quebrado, tá, pessoal? Tem mais esse detalhe, né? E só com a mão fica difícil de eu testar. Vou tentar pressionar aqui. Acho que não vai rolar, não. Isso aqui é questão de restaurar mesmo, né? Eu já havia imaginado. E além de fazer uma limpeza aqui nessas aletas aqui, né? Dar uma ensopadinha nelas ali para ela ver dar melhor. Vamos ver se eu consigo. Só para ele dar uma amolecida na borracha, que ele de repente por conta do tempo parado acabou ressecando. O ideal era levantar tudo, mas eu não tenho duas mãos aqui para poder solta, né? Poder fazer isso aí e mostrar ao mesmo tempo para vocês. Tem que limpar por baixo, ó. Olha lá a sujeira, ó. Não sei se aparece bem, ó. Só limpando um por um, no caso, né? Para dar um talento melhor, né? Eu vou levantar, fazer aqui, passar um silicone um por um. E aí depois a gente volta. O impasse tá sendo esse pino aqui, gente, ó. Então eu vou ter que dar uma limpada aqui essas cracas aqui. Porque antes de eu me aventurar à toa aqui, eu não vou estar investindo aqui em limpeza e blá blá blá. E, né, fazer o básico do básico.
que é, porque funcionando 2, 3 teclas já está de bom agrado, conforme solicitado. Gente, não vai ficar 100%, se vocês observar ali tem um trincado lá, um rachado na carcaça. Eu tive que tirar por conta do tamanho da hélice, porque ele estava trancando o motor. Então aqui eu quebrei com o alicate mesmo, só para ele poder girar, porque do contrário ele iniciava, ele trancava na hélice e ficava o motor, né? Então daí só por isso, vamos tentar montar para ver o que que dá aí. Olha só, pessoal, eu tô com ele funcionando já, dá para ver pelo eixo do motor que tá girando, certo? Só que porém eu continuo com o impasse, ó. Se eu empurrar todo, ó, ele encosta a hélice no final do curso debaixo das teclas aqui, daí ele faz aquele barulho. Eu vou apertar uma tecla aleatória aqui, ó. Tá vendo que tá saindo baixinho? Mas é porque tá vazando ar embaixo, ó. Vou apertar essas aqui mais separadas do canto, ó. Só preciso resolver essa questão da hélice aqui, porque aqui é uma adaptação que está sendo feita, né? Vamos ver se eu consigo. Pronto, não precisa mais nada. Eu fui tirar a hélice para ver se eu conseguia dar um desbaste na beiradinha dela aqui, ó, porque ele tá pegando aqui, ó. Ou é aqui, ó, ou é aqui nesse degrau, tá? Então, conforme centralizado o furo aqui, ó. Opa, quase caí agora. Tô de pé, ó. Digamos que aquela auréola interna lá seria a hélice, então possivelmente ele tá pegando aqui assim, ó, tá? Então, em resumo, eu ia encurtar um pouquinho essa hélice aqui. E aí, por fim, acabei quebrando. E era a única que eu tinha. Vamos ver o que eu descolo aqui. Consegui dar uma campeada aí. Não tô com ele montado ainda, mas já fiz ele funcionar. Todos já estavam cientes que o intuito era, no mínimo, funcionar uma ou duas teclas. Tá funcionando mais do que isso. Quase que a metade. Talvez um pouquinho mais da metade. Não como deveria, né? Por conta desse pino aqui, né? Que ele deslocou. Aí por fim, no caso, botei esse Poxipol aqui, agora é só aguardar, né? Não vou forçar muito, mas por fim eu quero explicar para vocês o que foi que eu fiz, tá? Ainda tem que montar. Esse aqui é o assoalho dele, né? Ele tá quebrado aqui, ó. Né? Forçaram aqui, bateram, enfim, só que eu vou dar uma coladinha. Mas indiferente de qualquer coisa, não é uma restauração, é apenas fazer funcionar para que a criança possa brincar lá, enfim, sabe? Né? Conforme eu já havia mencionado. Então eu vou mostrar para vocês, ó. Vou levantar com calma aqui. Eu consegui uma outra hélice, tá? De micro-ondas mesmo, né? Consegui dar um talento no motor que já existente que tinha aqui, né? Aí troquei as buchas internas, no caso, ó. Agora ele ficou lisinho, tá? Tá funcionando bem melhor, com menos barulho. Tu entende? Tá sendo mais eficaz até pelo fato da hélice ser menor, né? Que as outras que eu tinha, no caso, ele dava quase o tamanho da carcaça e ficava carcasseando a ponta da hélice aqui, ó. Naquele cantinho que eu tentei até tirar, inclusive, né? Conforme eu já havia mencionado e mostrado para vocês, tá, pessoal? Aqui tá os pedacinhos que eu quebrei porque ele ficava batendo lá, tá? Então agora eu não vou lacrar ele, só vou pôr no lugar aqui. Vai ficar um vídeo bem amador mesmo, tá, pessoal? Só para que vocês tenham uma ideia. Não vou enfeitar nem nada, porque não trata-se de uma restauração. Conforme já mencionei mais de 50 vezes, é apenas fazer funcionar, tá? Então aqui eu vou ter que segurar para ele poder vedar, ó. E daí ele veda melhor, né? Se eu deixar ele solto, ele vai vazar o ar pela fresta lá, ó, tá? Então tem que vedar ele assim. E agora eu vou ligar. Vou largar ele aqui, o telefone, que eu tenho que ligar, tenho que fazer um malabarismo aqui. Aí, pessoal. Tá funcionando. Tá vendo lá? Tá girando, certo? Então aqui a gente tem a janela de ar, né? Se eu botar para direita, ele vai abrir. Eu tô só com uma mão e tá terrível, ó, né? Então se botar para esquerda, ele vai fechar e aí ele comprime o ar dentro dessa carcaça preta aqui, ó, que é o que vai fazer o fole. Eu vou tocando nas teclas, ó. Ele demora um pouquinho e fica fraquinho. Isso já era de se esperar, né? Algumas saem mais alta. Agora aqui na baixaria. Opa, o que foi que eu fiz aqui? Vamos ver. Ah, tá. Foi o plásticozinho, encostei com o cotovelo, tomei um susto. A baixaria aqui ele tá funcionando melhor porque aqui não foi afetado, né, pessoal? Apesar de desafinado, né, com pouca pressão de ar lá dentro, mas ele ainda tá funcionando melhor, tá? Então era isso. Agora eu só vou remontar, no caso, né, fechar essa tampa de baixo aqui
né? E era isso que eu queria deixar como registro para vocês, tá? Ao menos esse aqui um dia passou por aqui, né? E caso alguém tenha, no caso, o mesmo problema, pode fazer essa mesma adaptação, né? Com motor, no caso, de ventilador de micro-ondas, né? Uma hélicezinha também. Quanto menor a hélice, né? E mais vento ela fizer, melhor, porque mais pressão dá dentro dessa cavidade preta aqui, né? Aqui em diante ele já começa a funcionar, ó. Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Na 8ª tecla da direita para a esquerda em diante, ela já passa a funcionar todas as teclas. Não como deveria, mas funciona, tá? Foi o que deu para fazer, né? Até porque não é uma restauração, é apenas fazer funcionar e mandar embora, né? Ao menos a criança vai poder se divertir e eu ganhei R$ 500 nesse concerto. Que chinelagem, a época que a gente pintava os beijos da carinha ali e desenhava os valores, né? É. Faz parte da infância, né? Quem um dia não teve essa mentalidade de 5ª série, né, pessoal? Tá aí, pessoal, coloquei no colo aqui, ó. Tô trocando esse cabinho da força, colocando esse padrão aqui, tá? Não tinha os parafusos igual, coloquei assim. Aqui, no caso, é a abertura, né? O respiro, sei lá como é que chama esse trem aqui. Esse conteúdo eu queria desejar, né, como uma homenagem ao Dia do Técnico, né, a todos que, assim como eu, também sobrevivem da profissão. Hoje é dia 6/11/23, não sei que dia vai pro ar, eu tô com um impasse nesse pino aqui, que é o que sustenta, né, daqui aqui esse parafuso, sustenta todas essas teclas, então da metade para cá não está funcionando. Aqui, a partir da 5ª, 8ª tecla para lá funciona, mas parcialmente, não como deveria. Então aqui ele acabou deslocando, né, o lugar do pino, né? Então eu vou acabar, no caso, esperando secar bem isso aqui. E aí depois eu vou dar uma desbastadinha aqui, ó. Mais ou menos na minha unha, tirar 1 milímetro, 1,5 milímetros. Para quando botar o parafuso ele apertar e dar uma fixação mecânica melhor aqui nessas aletinhas, ó. Né? Que com sorte quando vê recupera, né? Mas por fim. A hélice não é dele, foi feita uma adaptação. Troquei o cabo, coloquei esse outro aqui, ó, né? Total, é aquilo que eu falei, não é uma restauração, é só fazer funcionar de modo, no caso, que a criança possa utilizar lá, né, e gerar um conteúdo para vocês também, além de deixar aqui, né, no canal, né, o registro desse aparelho que foi fabricado em 64, 65, da década de 60, né, e aí vai desbastando, ó, com a lima, dá uma rebaixada para depois ele dar uma fixação mecânica melhor, você não pode tirar muito, senão ele empena. 100% não vai ficar, né, pessoal? Pelo menos aqui vocês já têm uma noção. Agora é parafusar e partir para o braço. Tá aí. Foi pro lugar. Pode ver que ele deu uma inclinadinha, né? Vamos tentar com sorte. Vai que funciona, né? Ó, já estava ligado. Liga e desliga aqui, ó. As primeiras teclas não vai bombar, tá, pessoal? Eu acho que é daqui em diante, ó. Isso. Daqui em diante, ó. Bem baixinho, ó. Foi o que deu pra fazer, tá, pessoal? Hora da verdade, pessoal, tive que botar uma madeirinha escorando lá para pressionar o pino ao contrário, tá? Que não tem segredo, só encaixar. Ó, é 4 travinhas, é uma de cada ponta aqui, ó. Ó, atrás é uma de cada ponta aqui, você puxa assim e ele sai fora, tá? Então aqui a gente vai fazer um teste, né? Colocando direto em 220 já, ele ligou, ó. Barulho do ronquinho do motor, né? Ó, essas aqui não tá funcionando, tá? Daqui em diante começa, ó. Só que tá fraquinho, ó. Essa já tá mais forte, ó. Ó, quase que sumiu. Beethoven, é que eu larguei a tecla aqui, ó.
Então é isso aí, galera, tá? Espero ter contribuído, espero que tenham gostado do conteúdo, tá? Uma coisa simples, não é uma restauração, é apenas fazer funcionar para mandar embora, né? Mas eu já me sinto satisfeito, no caso, pelo fato de ter gerado conteúdo para vocês e também tá mostrando, no caso, essa raridade aí, né? Feliz Dia do Técnico para todos vocês que, assim como eu, sobrevivem da eletrônica, né? E se dedicam a essa profissão, que é maravilhosa, inclusive muito ampla e vasta, né? E é isso aí, pessoal, tá? Um forte abraço a todos, fique com Deus, dá like, comenta, curte, compartilha, ativa o sino. Forte abraço, fique com Deus e boa restauração, manutenção, garimpo ou qualquer coisa que chegar até a bancada de vocês aí. Valeu?